Oi, pessoal, boa tarde. Mais uma live do Pontos de Virada. Não sei por que caí aqui, voltei. Esperando o Henrique, meu parceiro desse projeto Pontos de Virada, por um novo jeito de educar. Aê, ele chegou. Ué, tá tão estranho isso aqui hoje, gente. Olá! Olá! Ai, pronto então. Tudo bem? Eu tava esquisito esse negócio hoje, eu até caí. Eu tava te esperando, você daqui a pouco caiu. Eu falei assim, gente, não tô entendendo isso aqui hoje. Eu tinha entrado já quando caiu. Você já tinha? Já. Eu não tava vendo, não tinha ninguém. E eu assim, gente, tá demorando, tá estranho. Eu acabei de falar com ele que a gente ia entrar. Cadê o homem? Bom, Henrique, bora lá. Prazer estar aqui com você de novo. Tava comentando, né? Mês das crianças, né? Mês da gente poder se conectar aí com a nossa criança interior também. Eu tô bem peralta, eu tô brincando com isso. Porque é tão gostoso também, né? A gente se dá essa permissão aí. E também entendo que é um mês também da gente, né? Pensando aqui no nosso projeto, né? Desse propósito de contribuir aí para uma parentalidade positiva, por poder facilitar aí a vida, né? De papais e mamães com ferramentas, né? No dia a dia. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que eu gosto bastante, né? Depois com você fui aprendendo, que fiz isso de forma mais intuitiva, mas a importância da gente usar, né, a reparação dos erros e foco na solução com a molecada, né, Henrique? Então hoje, na próxima 1 hora, vamos falar sobre essa ferramenta. Não esconda nada, Henrique. Como é que isso pode ajudar papais e mamães aí com a molecada? Vamos lá, a gente vai falar dessas duas ferramentas, né? O foco em solução e reparação de erros. E elas se complementam muito, sabe? Eu vejo assim, o foco em solução mais como um comportamento, uma mentalidade, uma ferramenta mais abstrata, sabe? Uma ferramenta que você entra em contato com a ideia e vai mudando a sua postura enquanto pai e enquanto mãe. Sim, e a reparação de erros é um modelo mais concreto, são passo a passos, assim, sabe? Pra gente aplicar, e a gente vai falar um pouco desses dois. E, perfeito. Na verdade, a ideia do foco em solução, a gente já falou em outras lives, porque é uma ideia muito, muito importante, muito presente na disciplina positiva. É assim, quando você tem um problema, quando você tem um erro, uma situação difícil, algo que você precisa resolver, etc., nós vivemos numa cultura de violência, né? E a violência tem várias formas, a gente pode falar disso, mas a gente vive numa cultura de violência onde a gente acha que o erro, as situações difíceis, relações difíceis, embates, tem que ser resolvido com punição e dor, certo? É isso que a nossa cultura ensina a gente, né? A gente já falou muito sobre machismo estrutural, reforçando isso, e, enfim, né? A forma como a gente lida com as crianças e tal. Só que a dor não educa, a dor não ensina. Ela tem todos aqueles efeitos colaterais que são extremamente pesados para as crianças. E o foco na solução é a adoção de uma postura de olhar uma situação como essa e falar o que eu preciso fazer, né, qual o melhor caminho possível para que aquilo deixe de acontecer e eu desenvolva uma habilidade no meu filho para que exatamente aquilo não aconteça. Né? A gente está falando disso aplicado veja bem, a gente está falando disso aplicado na parentalidade, mas isso é uma mentalidade que serve para tudo, para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. Né? Porque a gente é uma cultura que se embasa muito no sentimento de culpa. Né? E o sentimento de culpa tradicionalmente vem com punição, seja autopunição, né? Se você está sentindo como se você está se punindo, ou você aceita ser punido para poder, sei lá, ser integrado de novo num grupo, para poder ser aceito por outra pessoa, etc. e tal. E isso não necessariamente soluciona os problemas.
né? Você pode até solucionar um problema sentindo culpa, mas aquilo é um processo muito mais pesado, muito mais penoso. E o foco na solução é assim, gente, como eu resolvo isso de forma leve, produtiva, sabe? Com responsabilidade, que é diferente de culpa, né? Com responsabilidade. E que eu aprenda alguma coisa com isso. Exatamente. Certo? É aquela frase assim, muito bacana da disciplina positiva, é erros enquanto oportunidades de aprendizado. Sim. E eu vejo, Henrique, quando a gente, né, de tantas conversas que a gente tem tido aí para esse projeto que a gente tem essa parceria, eu percebo o quanto que é importante a gente repensar, né, a forma que nós lidamos com o erro, né? Aqui a gente está trazendo essa perspectiva para a educação dos filhotes, que eu imagino, né, que se todos nós, na educação dos nossos filhos, a gente repensar isso, com certeza eles serão adultos melhores até que a gente, né, nesse quesito. E eu percebia, né, durante toda a minha trajetória profissional, em todas as empresas que eu passei, o quanto que esse comportamento do erro e da punição, ele fica presente depois na nossa forma de lidar com tantas coisas, com os nossos projetos, e muitas vezes quando a gente vai para esse lugar da culpa e da punição, a gente perde a oportunidade de resolver de forma mais leve, de aguçar a criatividade para descobrir novas formas de fazer, de resolver. Então, que a gente possa realmente virar a chave e olhar para o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? E não como vamos achar o culpado e vamos punir o culpado por isso, né? E a gente fica com essa mentalidade aí na nossa vida, né? É isso, porque se você for pensar a questão da punição, de você causar dor no outro, tanto para quem causa quanto para quem sente, é muita energia mental gasta nisso, sabe? Porque você vem com essa atitude punitiva, né? Então você tem uma descarga de raiva, gasta energia. Aí você vai e pune, seja gritando, seja batendo, botão de castigo, gasta uma energia. Depois o pai que faz isso se sente culpado, gasta energia, está gastando energia. E a criança que sofre a violência está gastando energia, aí você tem, enfim, né, ficar de castigo ou sentindo a dor ali, e aí tem uma mágoa, uma raiva que vai gerar de quem puniu ela. Então você vê que assim, é muita energia gasta em algo que não vai ser produtivo. O custo-benefício é horrível. É horrível, não há, né? É horrível. Um custo muito alto para benefício zero. Isso. E assim, e aí, vamos lá. Quando a gente fala assim, ó, a questão não é se sentir culpado, mas se sentir responsável, né? A responsabilização e não a culpabilização. E as pessoas perguntam, qual a diferença disso? Né? Porque eu falei tudo isso, a gente falou tudo isso, todo mundo concorda. Mas se você vir falar, seu filho tem que ser responsabilizado e não culpado, as pessoas confundem os termos. E não são a mesma coisa. Então, assim, quando a gente tem um sentimento de culpa, acho que forma a culpa, né? Então, assim, são regras que você sabe que você quebrou, certo? A certeza que você fez mal para alguém, certo? Sim. E um sentimento de que para você ser aceito, você precisa sofrer. São essas três coisas. Você pensa aí, todas as vezes que você se sentiu culpado, você não contemplava essas três coisas. Com certeza. De alguma forma. E ó, quando você faz terapia aqui, você vai, sei lá, tá fazendo terapia e sentimento de culpa, de onde vem, por que eu faço isso? É culpa do quê? Do quê? Você vai, você fuça e você encontra um negócio lá no fundo da sua vida, da infância, sei lá. Mas essas três estão cobertas, é certeza. Né? Sim. A responsabilização, qual é a diferença? Isso é a culpa. A responsabilização é a certeza que você quebrou uma regra, beleza. A certeza que você fez mal para alguém, beleza. Só que você não tem a necessidade de ser aceito de novo pelo sofrimento. Você troca essa última peça. Essa última peça é trocada por um ímpeto de fazer algo
que compense o que você fez anteriormente. Só que isso Perfeito. não é feito de forma dolorosa, mas é feito de forma produtiva. Essa é a diferença das duas. E isso é uma diferença muito importante de se ter em mente, porque para resolver não precisa existir dor. E é isso que está tão incrustado na gente, que a gente acha que... E a gente faz isso com a gente mesmo, faz isso com os outros. Sim. Não é E verdade? aí, Henrique, eu não sei se eu estou me antecipando, né, aqui, depois se eu estiver antecipando, você me fala e a gente vai na prosa. E aí eu acho que também tem uma outra coisa, que é a desculpa e o sinto muito, né, diante de uma situação. A gente vai falar. Eu me lembro assim, eu me lembro de me preparando aqui para nossa live. Eu me lembro que o meu pai, quando a gente era molecada, eu nunca nem apanhei do meu pai e tal. Já levei umas palmadas da minha mãe, mas do meu pai eu nunca apanhei. Mas o meu pai falava assim, depois que inventou a desculpa, ninguém nunca mais apanhou. Tipo, ele falava isso na casa, sabe? Depois que inventou a desculpa, ninguém mais apanhou. Porque tem essa questão também da forma que a gente lida e desse primeiro passo, né? Então vamos no decorrer da história aí para não atropelar, que eu sou toda... Eu atropelo tudo, né, Henrique? Não, é incrível, porque é muito bom você falar isso, porque quer dizer que a gente já está pensando com essa lógica da disciplina positiva. Entende? Existe a diferença entre as duas, a gente pode falar, a gente vai falar disso. Eu acho que é bacana, Sim, a gente vai falar disso. Então, quase chegando, para falar a verdade. Antes de falar disso, eu só queria trazer um outro ponto, né? Que na culpa, tanto a gente se pune para ser aceito, quanto a gente se acha no direito de punir o outro para que eu aceite ele de volta. Sim. É um pedágio, sabe? Um pedágio da vida que a gente coloca nessa estrada e a gente fica pagando à toa, porque não precisa. Né? E, só que assim, esse tipo de pedágio você paga, vou usar essa analogia, você paga não só com uma violência física, mas existem vários tipos de violências sutis na parentalidade ou fora dela que a gente usa quando isso acontece. Então, é aquele gelo que você dá na pessoa, é aquele olhar, é a palavra, é a negligência, quando você ignora, é aquele abraço que você nega. E aí, gente, começa... Assim, a gente tem uma criatividade para ser violento que é absurda. Não, e assim, Henrique, e aí é um conceito, até depois, quem estiver assistindo, quem estiver aqui ao vivo, quem estiver assistindo a gravação, no meu perfil, na minha bio, no link que tem aí na minha bio, tem uma newsletter que eu escrevi sobre o triângulo da culpa. Porque a culpa, ela leva a gente para alguns comportamentos, né? E às vezes, ou a gente vai ficar lá na vítima, né? Porque eu sou punida por algo, ou a gente começa a virar essa pessoa perseguidora também, né? Apontando sempre o erro para o outro. Então, esse comportamento, dentro da abordagem que eu uso no desenvolvimento das mulheres, eu falo que ali é quando a gente também começa a se comportar como um adulto infantilizado, né? Eu fico punindo o outro, eu nego esse abraço, eu começo a pensar em vingança. Ah, não, isso não vai ficar assim, não. Ah, eu não vou ligar. Ah, eu não vou fazer tal coisa. Não, o castigo, né, que foi uma coisa que a gente falou bastante na outra live. Então, isso não é um lugar saudável. Não é um lugar saudável. Não. Não é, porque é como se você estivesse reagindo só com a emoção. Porque o problema não é você sentir emoções negativas, ou raiva, ou frustração. O problema não é esse. A inteligência emocional é você saber identificar, nomear e o que fazer com aquilo. Porque primeiro, quando você identifica e nomeia, aquilo já perde força. Certo? É incrível, porque o que é nocivo perde força e o que é benéfico ganha força. Quando você identifica, nomeia, sabe de onde vem, sabe para onde está indo. Perfeito. E a partir do momento que você tem essa inteligência emocional, você age ao invés de reagir. Né? Sem pensar, você reage, você passa a agir. Então, vamos lá para a questão do desculpa, eu sinto muito, então, que é bem legal. Né? Um exemplo bem prático de como a responsabilização pode estar no nosso cotidiano.
quando a gente erra, a gente geralmente pede desculpa, certo? A gente vai, me desculpa, me perdoa, que não sei o quê. E quanto mais culpa, mais força você coloca nisso. Né? Na desculpa, no perdão, pelo amor de Deus e tal. E tem um sentimento legítimo ali de ser aceito. Tem. Só que quando você faz isso, você se coloca numa posição de subalterno que você fica dependente da outra pessoa de te dar aquele perdão para você se sentir bem. E se a pessoa não te dá aquele perdão, você não se sente, passa a não se sentir bem, você perde produtividade. Eu não falo produtividade de trabalho e tal, produtividade da vida, de ser criativo, sabe assim, de viver e tal. Então, essa palavra desculpa, me perdoe, olha só o peso que eu estou colocando no outro, porque às vezes o outro se sente obrigado a me desculpar e aceitar e perdoar, né? E onde eu me coloco, sabe? De completamente submisso à vontade de um terceiro. Sim. Quantas pessoas sofrem a vida inteira porque alguém não perdoou alguma coisa que ele fez? O sentimento de dor é legítimo. Né? Ninguém está negando isso. É completamente legítimo. Só que a ideia do foco em solução é você pegar essa dor e trabalhar de uma outra forma. É diferente as coisas. Tem muitos pais e muitas mães, por exemplo, que quando cometem um erro, que todos cometem, um erro na criação, porque bateu, porque gritou, qualquer coisa assim, com os filhos, chega no filho e fala, me perdoe, pelo amor de Deus, me desculpe, mamãe e papai erra, a gente está aprendendo e muitas vezes chora, sabe assim? E pede pelo amor de Deus, porque está com um sentimento de culpa muito grande. Olha o peso que você está colocando, inclusive, na criança. Sim. Nossa, a pessoa que eu mais amo na vida, que é meu pai e minha mãe, dependem de mim para ser feliz. É isso que ela está entendendo. Então eu não vou falar o que me incomoda, eu não vou falar que eu não estou triste, eu vou tentar ser o filho perfeito para não magoar ela, para não deixar a vida dela mais difícil, e eu vou aceitar tudo que fizerem comigo. Olha o modelo de pensamento que a criança está criando, e isso vai para a vida adulta. Vai arrumar um parceiro, uma parceira, que pode ser que age da mesma forma. Sim. Porque se sente responsável por uma figura exterior. Sim. Né? Ou aprende a ser que nem ela. E quando chega em relacionamentos fora de casa, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não sei fazer, não vou conseguir viver se você não me perdoar, e tá. A gente já está tendo vários insights aqui de momentos da nossa vida, de pessoas que a gente conhece, da gente mesmo, coisa de televisão, assim, matéria. Entende como que é pesado isso? A gente está levando para o extremo, geralmente a gente não vai para lá, né? Mas pode. Então, ao invés da gente cultivar esse tipo de essa cultura, vamos trazer uma outra. Como é que eu faço isso na prática? Né? A gente usa o sinto muito. Porque eu sinto muito, quando você vira uma pessoa e fala assim, olha, eu gritei com você, e eu sinto muito por isso. Não aquele sinto muito irônico. Sinto muito, é isso, acabou. Não é esse sinto muito. Virar e falar, reconhecer o que você faz, reconhecer o que você fez, reconhecer o outro, e validar tudo isso que aconteceu e se colocar numa posição de reparação. Que a gente vai entrar em reparação de erros daqui a pouco e isso vai ficar bem mais claro. Mas é assim, olha, eu fiz isso, eu sinto muito por eu fazer isso, eu sei que eu fiz, eu estou vendo o que aconteceu, eu sinto muito. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer junto para melhorar isso? E se a pessoa virar e falar nada, não interessa, não quero saber, tal, não tem mais o que você fazer. Sim. Já não está mais nas suas mãos. Porque você não se colocou numa posição de que precisa daquilo para continuar a sua vida. Mas você está lá para reparar quando ela quiser. Uma via de mão dupla, né? Precisa existir essa interação. Sim. E eu percebo, Henrique, assim, na minha experiência, e principalmente numa situação que eu disse, né, para um dos meus filhos que eu sentia muito por isso, ele é uma energia que é liberada, porque também o filho, vou trazer para essa perspectiva que a gente está falando, mas isso vale para qualquer outra relação. Eu percebi que assim, toda aquela arma que ele estava também comigo, ela também foi desconstruída, porque era como assim, nossa, que bom que ela sente, porque quando eu falo sinto muito, eu estou olhando para o que o outro, eu sinto por aquilo que você está sentindo.
a desculpa parece que eu não gero essa conexão com essa emoção, né? Não tem, porque eu já usei, assim como todo mundo, várias vezes desculpa. E se você for falar, se você se perceber, se você se conectar com o momento e começar a observar, o sinto muito, ele dá uma leveza. Na minha experiência, tanto que também não é como você falou, não é esse sinto muito também frio, mecânico, né? Mas ele tem esse impacto totalmente diferente, totalmente diferente. E é isso. Você chegou. Acho que se a gente passar agora para o foco em solução, vai ficar muito bom esse exemplo que você deu. Vai ficar muito bom, porque a gente vai ver ele na prática aqui. Então vamos lá, a parte de reparação de erros é um passo a passo, certo? São 4 passos. Então a gente vai trazer 2 exemplos, 2 jeitos de aplicar isso. Um quando o filho erra e um quando o pai erra. O pai e a mãe. Certo? Então, quando o seu filho errou e você quer focar na relação dele, na solução daquele erro, na criação de habilidades, tal, a gente vai usar o foco em reparação de erros focado no filho. São 4 passos. A gente vai explicar os 4, depois eu dou um exemplo. Tá bom. Então, por exemplo, passo 1. Passo 1. Não precisa seguir a risca. Se você entender a ideia, você consegue adaptar, tá? Mas, se você seguir o passo a passo, é sucesso, vai dar certo. Então, assim, é sucesso, vai dar certo. O passo 1 é expressar compreensão pelo sentimento da pessoa, o que ela está sentindo. Então, você expressa compreensão, você compreende o que a pessoa está sentindo, tá? Então, virar uma pessoa e falar assim: eu entendo que você está triste, eu entendo que você está bravo, eu vejo que você está bravo, certo? Eu estou enxergando você. Quando a criança é muito pequena, isso é ótimo, porque você, inclusive, ensina ela a nomear. Para uma criança é difícil fazer isso. Então você fala assim: olha, filho, eu estou vendo que você está com raiva. Você sabe o que é raiva? Isso que você está sentindo é raiva. E é muito ruim, não é? O papai está vendo que você está com raiva. Então esse é o passo 1, tá? O passo 2 é o pai com relação ao filho, tá? É você mostrar empatia sem mostrar concordância. Tá? Você mostra empatia por aquela dificuldade que o filho está sentindo porque cometeu um erro, e você valida aquilo, mas não quer dizer que você concorda com o que ele fez. Eu vou começar a dar um exemplo para ficar bem mais simples. Vamos lá, dá um passo para trás. Eu até pensei num exemplo. Vamos dar um passo para trás. Vamos começar pelo primeiro. Imagina uma criança de 5 anos que desenhou na parede. Certo? Tá. Ele não pode fazer isso. Desenhou na parede da sala. E o pai vai e proíbe ele, tira os lápis e tal. Parou a situação. E o filho fica triste ou com raiva, porque ele queria continuar desenhando na parede. Então, vamos lembrar, o passo 1 é expressar compreensão pelo sentimento da pessoa. Então, você virar para o filho e falar assim: filho, eu tive que pedir para você parar de riscar a parede, e você está com raiva, parece que está com raiva e triste agora. Eu estou vendo isso. Certo? Expressou compreensão. Segundo, mostrar empatia sem mostrar concordância. Você fala assim: nossa, é muito difícil sentir raiva, sentir tristeza, é muito difícil, né? A gente fica agitado, fica com uma sensação esquisita assim no corpo, não é? É assim que você sente? Já pode até começar um diálogo ali. Você queria continuar desenhando, mas não pode, né? É difícil isso quando a gente quer fazer alguma coisa e não pode, não é? Eu concordei com ele desenhar na parede? Não. Eu concordei? Eu falei que está tudo bem desenhar na parede? Não. Mas eu mostrei empatia com a dor que ele está sentindo naquele momento. Olha como esses 2 passos geram conexão entre as 2 pessoas, né? Sim. A terceira é você compartilhar os seus sentimentos e as suas percepções acerca do que aconteceu. Tá? Então é você falar assim: você falou tudo isso pro seu filho, depois você vira e fala assim: olha, eu vejo tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que cada coisa tem seu lugar. A parede não é uma opção para você desenhar. Tem lugares para isso. Tem papel, tem caderno, tem isso, tem aquilo.
certo? Você compartilhou o seu sentimento, a sua percepção da situação. Você pode falar ainda assim, quando eu vejo a nossa casa que a gente cuida tanto, fica tão bonita, e a gente desenha onde não pode, eu fico até triste também. Não tem problema você falar isso. Você não está barganhando, você não está fazendo nada. Você está compartilhando ali. E a criança está começando, ela já, porque ocorreu a conexão no começo, ele me vê, ele sabe o que eu estou sentindo, ele está vendo, sabe? E ele não está brigando comigo, eu não estou com medo, eu estou me sentindo acolhido. Então eu consigo ver o que meu pai está falando. Eu consigo entender com mais facilidade que existem limites, que cada coisa tem seu lugar, que existem regras, que o que eu faço atinge o outro. Olha quantas lições ele pode aprender daquilo. Não é isso que a gente quer? Não é isso? A gente não quer ensinar isso para os nossos filhos? Com certeza. E fora que, assim, quando você faz isso, você, como você falou, você já neutralizou aquela emoção. Então a conversa, ela já está em outro lugar, né? Porque quando você identifica a raiva e coloca mais raiva junto, é aí que aquilo vai virar um conflito, né? Aí vai perder a mão. É isso. É exatamente perfeito. Aí você vai e coloca isso, né? Coloca seus sentimentos e percepções. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é convidar a pessoa a pensar numa solução junto com você. E por que isso é importante? Porque para uma criança é aí que ela vai aprender a solucionar problema. Levando em consideração o sentimento da pessoa, o contexto onde ela está, que é o passo 3. Levando em consideração a necessidade dela. Porque, eu preciso desenhar, eu quero desenhar. Não posso desenhar aqui, mas eu quero desenhar. Então você vira para o seu filho e fala, como é que a gente pode solucionar isso? Como é que a gente faz para você poder desenhar sem problema? Você tem alguma ideia? Você pode, enquanto pai, ter a ideia, mas deixa o filho falar. Isso é importante. Essa é a habilidade que a gente está desenvolvendo. Ele vai falar, papai, é papel? Pode usar papel, o que mais? O que você acha? Mas papel é pequeno. Você quer cartolina? A gente pode usar cartolina. Você quer colar cartolina na parede? Uma vez eu vi um vídeo, uma foto, não sei, de uma família que, sabe aqueles papel pardo, que tinha muito em papelaria para enrolar caderno quando você comprava, sabe? Eles compraram um rolo gigante desse, e parafusaram na parede, e quando a criança quer desenhar na parede, eles puxam o papel e prendem embaixo. A criança pinta o papel, depois arranca, joga fora, guarda, sei lá, faz o quê, e pronto, ela pode desenhar na parede, não na parede, né, no papel que está no lugar dela. Em casa, quando os meus eram pequenos, aliás, eu gosto muito dessa lembrança e faço isso até com meu afilhadinho aqui, quando ele vem em casa, a gente sempre tem. A gente definiu uma parede. Então, assim, a gente pegou um lugar da casa e, olha, você pode pintar nesse espaço aqui, você pode pintar. E foi assim durante muitos anos. Então, eles... Óbvio, eventualmente tinha um risquinho em outro lugar da casa, que faz parte do processo, mas 98% das vezes eles pintavam ali naquele espaço e ficou durante anos. Era uma parede que a gente não pintava e eles ficavam ali. Então, assim, acho que a solução que é dada... cada um vai fazer dentro da criatividade, das possibilidades na hora da conversa, mas isso, é muito bacana quando você consegue dar esse espaço, né? Porque a criança ela se sente aceita, você não limita também a criatividade da criança, né? A gente está falando, né, da importância também de dar esse espaço seguro para ela poder se desenvolver, né? Isso. E assim, qual que é aquele tripé muito importante da disciplina positiva, né? Assim, tudo que você for fazer com seu filho tem que contemplar esse tripé. Que a criança tem que se sentir amada, aceita e produtiva. Amada, aceita e produtiva. Se você conseguir juntar essas três coisas, tá perfeito. Então, quando você aborda a criança dessa forma que a gente deu no exemplo, ela se sente amada porque ela está sendo ouvida. E ela pode se expressar. Ela se sente aceita porque ela sabe que ela tem um espaço na casa dela, que ela pode ter um espaço ocupado na casa dela junto com outras pessoas. Ela faz parte de um grupo e ela tem voz ali também. Ela pode se sentir produtiva porque ela vai pensar no que vai fazer.
na solução. Sabe que criança adora contar as coisas, né? Você faz um negócio desse, você coloca esse papel na parede que você puxa para desenhar, quando vier visita, dependendo da idade da criança, ela vai chamar a visita e vai falar, aqui eu desenhava na parede, mas papai falou que não pode, então aqui, aí eu limpei, aqui agora eu tenho esse papel todo para mim, foi eu que coloquei. Sim, gente, olha como ela está se sentindo produtiva e parte da casa. Sim, e assim, Henrique, uma outra coisa que eu quero aproveitar para poder falar para quem está aqui ao vivo, para quem vai depois, essa é uma ferramenta que ela, assim, faz muita diferença, fez muita diferença na minha jornada na educação dos meus filhos. E uma que eu sempre incluía junto, que não é o foco aqui do tema de hoje, mas eu acho importante porque, na real, às vezes, quando você vai fazer isso, a criança fica agitada, aí se a criança fica agitada, você também fica agitada. Então, eu comecei a usar, depois o Henrique me contou que isso é pausa positiva, mas assim, de forma intuitiva, eu sempre, quando eu via que meu filho, estava agitado, começava a fazer aquela pirracinha, eu me segurava um pouco, eu falava, olha, gente, vamos esperar um pouco para a gente voltar e falar sobre isso. Vamos ficar mais calmo para a gente poder conversar sobre isso. Então, é uma ferramenta assim que eu gosto, de falar para a mulherada, para as mães, porque na prática, dependendo, do estágio que tá, dependendo da dinâmica, na hora que você vai aplicar, não é esse passo a passo perfeito. Você tem que ter confiança no processo, você tem que ter paciência no processo e você precisa conhecer de outras ferramentas para você poder fazer esses combinados. E essa da pausa positiva, nossa, era ótima. Porque aí, às vezes, eu me lembro assim, meus filhos, o mais velho fazia muito isso. Depois vinha, mamãe, agora a gente pode conversar. Mamãe, agora eu já tô calmo. Que e aí, que legal. E aí a gente... Então, assim, é muito gostoso, assim, você também dar esse espaço, ensinar o seu filho também a lidar com isso, porque às vezes a emoção já está aflorada, né? A criança já tem uma reação, enfim, é uma boa ferramenta, me ajudou muito. Não, a ferramenta é excelente, ainda mais se você consegue, que nem a gente falou já de pausa positiva em outras vezes, né? Mas produzir um espaço particular para a criança fazer isso, ou para o adulto, né? Quem quiser saber mais, tem em alguma live anterior, a gente falou disso, mas se você consegue fazer esse passo a mais, é maravilhoso. E você vê que a pessoa que começa a usar outras ferramentas, por exemplo, ela já está com o foco na solução na cabeça. Porque a gente acha que tem que resolver na hora e tem que resolver com violência. Então, vou brigar e vou gritar. Isso não produz uma solução boa, não produz habilidades de vida e tem um monte de efeito colateral. Então, a pessoa que continua usando isso, ela não absorveu essa ideia do foco em solução. Exatamente. Ela está presa em outra coisa. E eu já dou uma dica de ouro. Se tá difícil, normalmente a gente vai estar naquele clichêzão que foi o tema aí da nossa primeira live desse projeto, que é a mãe exausta e o pai infantilizado. Porque se essa mãe está mentalmente exausta, ela vai ser mais desafiador para ela implementar essas ferramentas. E se o pai está num lugar, não tá ocupando o espaço dele nessa dinâmica, também fica mais desafiador. Então, quem está aqui assistindo, se o rolê aí tá complicado, vai lá ver essa live, porque é importante a gente repensar como é que a gente está se posicionando nessa dinâmica. Porque o desafio na hora de implementar, aí são questões mais dos pais do que da criança, né? Isso, então problemas que tem que ser resolvido antes. Exatamente. Né? Não só esse, por exemplo, tem pais que têm estilos parentais muito diferentes e eles não se conversam, nem combinam as coisas. Então um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E aí eles agem diferente no mesmo problema. Isso causa confusão na criança. A criança fica meio que obrigada a escolher algum dos dois. E, enfim, é um monte de problema. O interessante disso que você está falando agora pra gente aqui é
como a gente está conseguindo articular todas as informações que a gente tem trazido desde o começo, não só das lives aqui, mas desde o podcast que a gente está fazendo. Sim, sim. Você vê que vai naturalizando a coisa. Como, usa essa, a gente está falando de uma ferramenta, mas fala, usa outra. Eu vou trazer outra. Na live passada a gente falou de consequências naturais e consequências lógicas. Sim. Claro que depende da idade da criança, você vai adaptar. Mas no exemplo da parede, você pode virar para a criança e falar, nós temos duas coisas para resolver. Uma onde você vai desenhar, aí conversa, tal. E agora como é que a gente limpa essa parede? Olha, a consequência lógica dela sujar é ela ter que limpar. Não precisa brigar para fazer isso. Você pode ensinar ela a limpar, você pode fazer junto com ela, você pode fazer escutando uma música. Quem não viu a live passada, assiste, que vai fazer muito sentido isso que eu estou falando. Muito. Né? Vai ficar muito mais claro. Boa. Mas, entende? Você começa a juntar as ferramentas, elas começam a vir na sua cabeça assim, ó, e o caminho fica suave. Sim. Ou mais suave. Esse é o objetivo, né? Suavizar esse caminho que nós sabemos que é desafiador, né? Não é simples, senão nem estaríamos aqui, né, Henrique? Se fosse simples, a gente estava fazendo outra coisa. Não é simples, mas eu garanto que estudando e aplicando, acreditando no processo, tendo disciplina para aplicar, vai ficar mais fácil. Porque quem está falando é o Henrique. É a ciência que é a psicanálise adleriana, é a disciplina positiva que está no mundo aí, não é coisa da nossa cabeça, está no mundo, né? É a psicologia comportamental, que é a TCC, o behaviorismo radical, sei lá, um monte de coisa. Cada uma vai provar algum ponto do que a gente está falando. Sim. Henrique, e assim, é de fato paciência. É muita paciência. Bastante. Eu falo assim, porque, né, nessa minha jornada aí de mais de 20 anos como mãe, é paciência, é você sim buscar a ferramenta. Eu acho que eu já contei aqui, né, que uma das primeiras coisas que eu fui fazer quando eu me tornei mãe foi comprar um livro do Isami Tiba, Quem Ama Educa, porque a gente precisa aprender um jeito aqui de fazer isso, e sempre atenta, né? Eu sou pedagoga de formação, então você acaba ampliando, né, possibilidades, e sempre, tudo que eu trouxe para o contexto sempre me ajudou muito nessa jornada, e você vai vendo aos poucos o reflexo também no desenvolvimento do filhote. Tem que ter confiança e paciência, não dá para desistir no primeiro desafio, entendeu? Porque, como o Henrique, ainda tem uma outra coisa também, quando a gente vai mudando algumas coisas, a molecada testa a gente, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, de ter esse foco para poder a coisa ir mudando. Mas bora lá, porque como guardiã do tempo, né, Henrique, você sabe que eu estou aqui monitorando o tempo. E aí, vamos lá. Falamos da reparação, então, no contexto do filho, certo? Do filho, isso. Vamos falar do pai agora. Vamos lá. O outro lado da moeda. Isso, que é importante também, porque a gente acha que... muito pai, muita mãe acha que quando erra, não pode se reparar porque vai perder a autoridade, que vai parecer fraco e tal, né? Tá num pensamento lá de trás ainda, muito arcaico. Ou é um medo legítimo, mas que precisa ser repensado. Tá? Precisa ser repensado. Por que você tem esse medo? Mas vamos lá. Esse também tem 4 passos. E é bem parecido. Tá? São bem parecidos os passos. Vamos lá. O primeiro é reconhecer que você errou. Então, é você chegar e... É simples assim, olha, cometi um erro. Pronto, só isso. É literalmente chegar e falar, cometi um erro. Isso, quando você vai tratar com adolescente, é muito importante. Muito importante. Antes de você... numa briga, os dois gritaram, o adolescente e o pai. Antes de você ir resolver o problema do erro do adolescente, faça isso. Faça isso porque a chance de dar certo é muito maior. Seja o adulto que vai criar a conexão. Não espere que o adolescente tome essa postura. Não é o papel dele. O papel é do pai e da mãe. O pai e a mãe são os grandes, os filhos são os pequenos. É o pai e a mãe que tem a responsabilidade de criar um ambiente propício para a solução. Né?
Então, o primeiro passo é assim, ó, eu cometi um erro. Eu errei com você. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, que a gente vai fazer o mesmo esquema. Imagina um pai e mãe separados, tem uma filha pequena e o pai tem que buscar a filha na casa da mãe para ficar com ela um tempo. E aí ele chega muito atrasado para pegar a menina. Chega horas atrasada e a menina está muito chateada com ele. No carro, voltando, está muito chateada. Então, passo 1, reconhecer. Filha, eu cometi um erro com você. Só isso. Passo 2, responsabilidade detalhada. Que aí é você, depois de dar esse primeiro passo, que a pessoa vai falar, o que vem aí? Né? Aí você vai detalhar. Eu sabia que eu ia chegar atrasado, mas eu não te avisei, eu não avisei que isso ia acontecer. Isso é muito desrespeitoso. Certo? Você detalhou o que você fez. Nisso, você pode até já começar a misturar com o anterior e reconhecer sentimentos. Eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está com raiva. Tá vendo? Você está misturando, mas o passo tradicional é reconhecer e depois responsabilidade detalhada. O terceiro é você se reconciliar. E aí vem o que a gente estava falando antes, da diferença entre pedir desculpa e falar eu sinto muito. Aí que está a diferença. Né? Então você pode falar assim, olha, eu sinto muito que isso aconteceu. Eu estou vendo que te deixei chateado, eu sinto muito. Né? Queria que a gente ficasse bem, sinto muito. E aí o quarto passo é resolver. Né? Vamos trabalhar numa solução junto. Então você pode falar assim, se você quiser, a gente pode falar sobre a sua chateação, sobre a sua tristeza, sobre a sua raiva. Você pode abrir o seu coração. Se você quiser falar, não tem problema, não se segura. Pode falar o que você achar que deve. A gente conversa. Ou, se na próxima vez eu ver que eu vou chegar atrasado, eu posso te avisar. Você prefere, por exemplo, que eu te mande uma mensagem ou que eu ligue para a mamãe te avisar? Já coloquei escolhas limitadas aí, ó. Outra ferramenta. Não é? Poderosa, adoro. Ou você pode falar, é muito bom. Você pode falar, na sua opinião, o que você acha que eu poderia fazer? Como a gente soluciona isso? Isso é pergunta curiosa. Você traz para a criança trazer. Você entende que quando você faz isso, imagine você, uma filha, uma criança, esperando o seu papai, que demora, olha como ela está se sentindo rejeitada, brava, triste, e o pai vira e fala um negócio desse, de reconhecer que errou, de detalhar, de reconhecer o sentimento dela, sabe, de se colocar à disposição para trabalhar, não só ele dar a solução, mas perguntar para ela o que é importante para você que eu faça, ou que a gente faça junto, para que quando isso for acontecer não seja tão nocivo. A criança vai ficar, né? Ela vai se sentir amada, vai se sentir aceita, vai se sentir produtiva. Olha o tripé, esse tripé é excelente. Tenha isso na cabeça. Né? Sim. E fora que assim, Henrique, a minha experiência também me mostra que às vezes os pais, né, quando a gente faz isso, eu já fiz isso algumas vezes, a gente também gera uma expectativa, né? Às vezes a gente gera uma expectativa. E por mais que às vezes a reação da criança ou não fala nada, ou fica mais retraída, principalmente no começo, quando você começa a fazer isso, não significa que ela não está internalizando esse processo. Não significa que ela não está processando tudo isso e acomodando tudo isso e criando o repertório dela de referências, de tratativas. Então, assim, eu sempre acalmem os corações, né, diminuam as expectativas e confiem, porque a sua ação no passado tempo, ela tem muito efeito. Às vezes, e é isso que a gente está falando desde o começo, que essa abordagem, que essas ferramentas, nem sempre traz aquele resultado ali naquele momento, mas são as melhores ferramentas para os resultados a longo prazo. Então, confiem no processo, né? E lembre-se, né? Não vai cair na armadilha nessa hora de entrar no sermão, né? De ficar falando sobre aquilo. Faça isso, esses passos, e fecha a boca, né? Não precisa, porque senão... Isso, perfeito.
Então aí a gente se perde nas palavras. Isso é perfeito. E você tocou num ponto, Cláudio, muito interessante, porque assim, primeiro que isso não é respeitoso com a criança, porque se a criança quer ficar quieta, processando do jeito que ela tem capacidade, do jeito que ela quer, a gente precisa respeitar isso. Isso é pausa positiva. Exato. É a pausa positiva dela, entendeu? Ela não tá a fim de resolver aquilo na hora. Se você tá dando sermão, você tá forçando uma necessidade sua, e é uma violência. É uma violência, Exato. porque você está impondo uma coisa de um adulto numa criança. Exatamente. Né? Então, assim, Exatamente. Que urgência toda é essa que você tem de impor o seu tempo, a sua versão? Que necessidade é essa de você ter de manipular uma criança? Isso tudo é muito difícil a gente falar, porque é muito difícil de admitir. Então, muito pai, muita mãe, quando você fala isso, eles vêm com muitos mecanismos de defesa, assim, vai criticar a disciplina positiva, falar que isso é bobeira, é mimimi, fiz isso com meus filhos, estão bem até agora, isso está criando pessoas fracas, nada a ver. Porque é difícil de admitir que a gente faz isso. É difícil, porque assim, se você tem um medo, e num confronto que você está tendo ali, né, numa situação difícil, você tem medo do que pode acontecer, você pode criar uma atitude explosiva, que a gente falou, inclusive, isso, acho que é episódio número 2 do nosso podcast, que a gente fez do Queremos Educar no Fogo na Calcinha, acho que foi o episódio 2, que a gente fala sobre CNV. Então, a gente vai tomar essa atitude, que a gente chama de explosão, que é ir pra cima, e querer dominar. Entendeu? Exato. E aí? Exato. É correto? Com a criança? Exato. E eu vou te falar, assim, eu já recorri a essa ferramenta sem saber que era uma ferramenta da disciplina positiva, e como eu falei anteriormente, foi assim um divisor de águas. Eu até quando eu fui escrever, né, um capítulo no meu livro, que é Meu Coração Azul, que eu falo sobre os meus aprendizados com a maternidade, foi um dos capítulos mais difíceis de escrever, né? Porque tinha relação, eu estou contando algo da minha perspectiva de mãe, mas envolve os meus filhos. E aí eu tomei essa decisão e coloquei isso lá, contei o quanto que foi importante, porque assim, quando eles vão chegando na adolescência, não sei aqui quem já tem filho e tudo mais, cara, eles começam a trazer coisas pra gente, porque eles entram nesse processo de individuação, então começa a falar, começa a demonstrar as nossas incoerências. Quantas vezes já filho na adolescência, mãe, você tá falando isso aí, mas você faz outra coisa. Não dá mais para você fechar os olhos, e por mais, né, tem pessoas que, como você falou, é difícil porque a gente vem com um modelo mental muito enraizado, às vezes a gente não tem consciência nenhuma que essa dinâmica ela não é saudável, porque é a única referência que a gente tem. Mas é importante ampliar, é importante olhar para isso, porque quando a gente vai ver socialmente tantos problemas que a gente tem, é porque dentro de casa, na educação, coisas que estão acontecendo que não deveriam acontecer. O mundo é um reflexo da educação. Para mim, dadas as devidas proporções, para mim, a gente tem que olhar para isso, né? Nós somos os adultos, né? Nós somos os grandes diante dos filhos. E a gente tem que falar, a gente tem que orientar, a gente tem que dizer, né, o que é aceitável, o que não é aceitável. A gente tem, mas a gente não está nesse pedestal. E quando a gente reconhece um erro, a gente traz também esse recado que errar faz parte, porque nós somos uma figura de autoridade para os filhos. Então eu reconheço o meu erro, ensino o meu filho a reconhecer os erros dele e a resolver. É um aprendizado para a vida. Sim, é um aprendizado para a vida. Entendeu? Perfeito. Isso ele leva para o resto da vida, ele leva para todos os relacionamentos que ele vai ter posteriormente. Exato. Porque aí ele também vai poder reconhecer o deles, né? Isso. Perfeito. Porque assim, além dele não se colocar em situações difíceis, ele não vai ser a fonte de uma situação difícil para outra pessoa, né?
Porque a gente sempre pensa, não vou criar meu filho para ele não se meter numa enrascada, mas seu filho pode ser enrascada de alguém, né? Então, cria ele né, de uma forma mais coerente. E você falou uma coisa muito interessante, assim, que na adolescência os filhos começam a mostrar a incoerência da gente, né? Começa a mostrar a incoerência dos pais no discurso, nas atitudes e tal. E aí, quando isso começa a acontecer, e o pai e a mãe não adotam essa questão da reparação de erros, ele teme que vai perder ou autoridade, ou ele precisa resolver uma coisa que o filho está em perigo por algum motivo, ele está com medo, e aí não consegue se conectar com o filho, ele vai usar a violência para forçar. Entende? Então, do tipo... eu não sei, eu estou tentando assim, pensar num exemplo assim, do filho querer sair, ele não pode sair porque o pai está preocupado, e aí nessa conversa ele traz uma atitude errada do pai, sabe? Ele começa a contestar, e nisso o pai está com esse medo e não consegue se conectar. O Bernardo está gritando aqui, não sei se você está ouvindo. Tem uma criança ouvindo, tem uma criança chorando. Está chateada aqui, está se expressando. E aí nisso ele não consegue se conectar com aquele filho para poder evitar uma situação perigosa, e ele vai ter que usar a autoridade de forma violenta. Sim. Deu para entender mais ou menos o que eu tô querendo exemplificar? E assim, no momento que o filho trouxesse essa contestação e o pai fizesse a reparação de erros e, sabe, reconhecesse, o filho ia baixar a guarda, e a chance dele entender que ele não pode fazer tal coisa por causa desse perigo sobe muito. Sim, sim. Henrique, é uma reconstrução, né? Assim, eu vejo que é uma reconstrução, é sair desse lugar do controle, é sair desse lugar, né, de que eu que sou a mãe, eu que sou o pai, eu que mando aqui. Então, assim, são recursos que a gente usa, eu já usei, e que em momentos funcionaram, mas chega uma hora que aquilo vai começando a perder o sentido, e a gente começa a abrir espaço para outras coisas, para outras possibilidades, e de fato, assim, eu já te falei isso, eu acho que é um tema que a gente tem que falar, né, a gente perceber, a gente se dar conta, fica atenta, como é que é isso? Como é que eu lido com os quando eu erro perante os meus filhos, como é que eu lido com os erros do meu filho? Faz essa autopercepção, né? Esse é o primeiro passo, é se perceber e experimenta usar essas ferramentas que eu tenho certeza, aquelas que eu ainda não aplicava, eu estou aplicando aqui em casa, gente, tá dando resultado, estou aqui confiando no processo. Um dia a gente tem que fazer uma live de você contando essas histórias aí. Vamos fazer. Porque o meu problema, né, nem chamo de um problema, é que tem uma coisa que é muito importante para mim, que é coerência, congruência. Então, tudo que eu aprendo, eu aplico na minha vida. E vou lá testar, ver quais os desafios que eu tenho, o que é fácil, o que é difícil, porque não dá para vir aqui falar um monte de coisa e não fazer meu desafio aqui em casa, né? Mas estamos aí. Estou aqui, falei para o Henrique esses dias que estou aqui no desafio de implantar a reunião de família. Estamos aí na luta. É isso aí. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Ter essa mente de focar na solução do problema e não na culpa, na dor, na violência. E reparação de erros tem um passo a passo que ajuda. Sabe? Sim. Erros são oportunidades de aprendizado, oportunidade de desenvolver habilidades, de aprender alguma coisa. Usa isso como um presente, não como uma chateação. E é isso. Sim. E tem uma coisa, assim, para fechar também, Henrique. Uma vez eu estava até assim, foi até uma situação na empresa onde eu trabalhava, porque a gente estava, né, numa situação de um erro e tal. E aí, né, chegou, eu não me lembro assim, exatamente o contexto, mas chegou uma hora que era assim, gente, só se todo mundo aqui fosse muito pilantra para todo dia sair de casa e falar, hoje eu vou errar, hoje a minha meta é errar. Então assim, a gente sai de casa com aquela intenção de fazer tudo errado.
A gente não sai de casa, a gente não levanta da cama com a intenção de fazer tudo errado. Mas acontece. Claro, acontece, aí tudo bem. Né? Se responsabilizando para resolver, tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Mas bora lá, né? Essa live vai ficar disponível aí no meu IGTV, depois vai estar lá num link que a gente está disponibilizando aí na bio para poder facilitar. Acho que vale deixar, Henrique, a gente deixar por escrito esse passo a passo, tanto da reparação de erros diante do filho, né? E a reparação do erro dos pais. Eu acho que é legal deixar uma coisa assim mais cartesiana, porque eu tenho certeza que é desafiador fazer isso. Não é uma coisa que tem que escreve assim, sabe? Tipo, receita de bolo, vou fazer isso. Funciona quando o desafio é grande. Vamos deixar assim, vamos disponibilizar alguma coisa, com certeza. Bacana, bacana. Henrique, gratidão por quem estava aqui acompanhando a gente. Vai lá acudir o Bernardo. Ah, já parou de chorar, né? Já parou de chorar. Já foi acudido. Ele tá com a Gabriela lá. Daqui a pouco ele já melhorou. Já foi acudido. Muito obrigada. Tá entrando na fase de gritar bastante quando quer alguma coisa, sabe? Sei. Opa, sei. É isso aí. Obrigado, Clau. Obrigada. Mais essa live. Obrigado, pessoal que veio e que vai assistir depois também. Beijo, gente. Se cuidem. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até.